uma coisa importante, quando a gente fala de inovação e de modelo de negócio, são duas palavras que trazem um conteúdo muito grande. Inovação e modelo de negócio. A inovação, é lógico, nós vivemos num mundo evolutivo, um mundo que vira as coisas de cabeça para baixo, que coloca em xeque a todo momento os negócios que já existem. Então, a inovação é importante, é necessária, porque você precisa criar diferenciais que sejam percebidos pelos seus clientes. Ora, eu vou inovar o quê, professor? Eu vou lançar um produto novo no mercado? Eu vou lançar uma solução disruptiva? Pode ser, você pode fazer tudo isso. Mas você que já é empreendedor, que já está rodando o negócio, você pode olhar com atenção para o modelo de negócio que você criou, que originalmente você pensou. Esse modelo precisa ser revisto. Aonde é o epicentro? Aonde vai ser o epicentro no meu modelo de negócio da inovação? Aí talvez vocês perguntem, o que você quer dizer, professores, quando se fala em modelo de negócio? São todos os elementos que o empreendedor ele desenvolve para criar, elaborar, entregar valor para os seus grupos de clientes. Em todas as disciplinas que a gente ensina na universidade, esse tema é recorrente, porque, no final das contas, o empreendedor ele tem uma ideia, ele materializa essa ideia num produto, num serviço, e ele precisa estudar os elementos que estão envolvidos em fazer essa solução chegar no mercado de trabalho. E, lógico, que aí o modelo de negócio é fundamental para se ver o tamanho desse esforço ou os elementos principais que estão envolvidos. Professora Renata, que outras reflexões você gostaria de trazer agora na introdução do nosso curso de inovação de modelo de negócio? Pronto, gente. Tudo isso que o professor falou, né, é extremamente relevante. E, assim, às vezes a gente tem uma ideia e materializa isso num negócio, né? Só que aí, pessoal, a gente tem que sempre estar se perguntando se será que é preciso reformular esse modelo de negócio? Né? Então, a gente entende que quando a gente fala em negócios, em empresa, em novos empreendimentos, nada é estático, nada é imutável, né? Ainda mais nos dias atuais que a gente vive, a gente tem o mundo VUCA, o mundo BANI, né? Então nós estamos num contexto altamente complexo, incerto, volátil, ambíguo, é um mundo frágil, ansioso, né? Cheio de complexidade. Então, partindo desse ponto, desse mundo tão complexo, isso também reflete nos negócios da gente. Qualquer que seja, gente, o negócio, nós precisamos estar atentos a esses pontos que nós vamos tocar aqui. Ele vale para qualquer tipo de negócio. Né? Então, se você pensa em empreender com uma loja de varejo, ou um açaí, ou uma barbearia, uma hamburgueria, uma loja de serviços, né? Então, tudo que a gente vai falar vai servir para você na hora de você repensar o seu modelo de negócio e de você focar em alguns pontos que valem para todos aqui, tá? Então, fiquemos atentos que nós vamos comentar cada um deles, dando alguns exemplos que a gente espera que vocês consigam e vão conseguir colocar em prática dentro dos negócios de vocês e da realidade de cada um de vocês. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, só falando aí para quem chegou agora, qualquer dúvida, intervenção, por favor, nós temos aqui pessoas que estão trabalhando conosco nesse curso para nos falar o que está acontecendo no chat para a gente responder em tempo real, tá? Gente, a inovação, ela acontece, né? Eu já falei, em vários epicentros do modelo de negócio. Ela pode acontecer de diversas formas. Agora, hoje, o que vai nos interessar é tratar desse tema colocando o cliente como centro, como o elemento principal dessa solução que você está criando. Então, isso nos leva, nós vamos passar agora esse slide, isso vai nos levar, esse é o livro que a gente vai utilizar nessa jornada de explicar o modelo de negócio. Muitos de vocês talvez conheçam, é um manual, né, o Business Model Generation, é um livro bastante usado na academia, mas é muito simples também. Então, se você é um pequeno empreendedor, os conceitos que a gente vai dar aqui, você pode aplicar a partir de hoje mesmo no seu negócio. Então, o primeiro conceito que nós vamos apresentar é exatamente o conceito de valor. Esse é o modelo que a gente vai trabalhar durante esse curso. Nós vamos explicar esses elementos do modelo de negócio
e nós vamos relacionar esses elementos com a questão da inovação. Então, a primeira questão que nós vamos querer trazer, pode passar, é exatamente o conceito de modelo de negócio, né? A gente já falou isso, que o modelo de negócio é como a organização cria, captura e entrega valor. Pode passar. E aí a pergunta é, o que é valor? O que é valor, professora Renata? Como é que a gente define valor? Valor é preço? Não. Valor, gente, é diferente de preço, tá? Então, quando a gente fala em valor, esse valor tem que ser percebido pelo consumidor, pelo público-alvo que você quer alcançar, né? Então, esse é um conceito, assim, inicial, mas muito importante. Por quê, gente? Porque toda empresa, quando nasce, né, ela precisa atender a uma necessidade de um grupo de clientes. Então, assim, o pessoal diz, vou atender a todo mundo é muita gente. Então, inicialmente, esse empreendedor, ele precisa definir qual é o valor que ele quer que seus clientes percebam, tá? Então, a gente tem diversos exemplos. Por exemplo, quando a gente consome algum produto, né, o que eu quero dizer é que vai muito além do valor funcional. Então, tem canetas que escrevem, todas escrevem, mas tem umas que são que o cliente vê um valor muito maior ali, porque vai trazer uma posição, tem a questão psicológica, tem a questão de status. Então, a gente, quando vai empreender, tem que ficar atento nisso. Será que eu estou passando o valor para o meu grupo de clientes correto? Né? Então, essa é uma pergunta bem inicial, mas que, às vezes, a gente esquece de fazê-la. Né? Então, fiquemos atentos que valor é uma coisa, preço é o que a gente paga, é uma coisa diferente. O preço é a gente que dentro da empresa que coloca, que precifica, que entende a realidade dos concorrentes, que analisa os custos e a gente coloca um preço. Valor tem que ser percebido pelo grupo de clientes. É isso, professor? É isso. E aí, quando a gente junta a palavra proposta com o conceito que a professora explicou, valor, a gente tem a proposta de valor, que é o primeiro elemento do nosso modelo de negócio. Essa proposta de valor, pessoal, é o que o grupo de clientes valida. Olha, pode ser preço, pode ser inovação, pode ser redução de risco, pode ser acessibilidade, conveniência, pode ser qualquer um desses elementos ou a soma de alguns desses elementos. Ou seja, a gente está falando aqui do que efetivamente alguém vai dizer assim, olha, isso me interessa. Essa oferta de valor fala para a minha pessoa. A professora falou de uma coisa importante. Às vezes nós precisamos sair, vamos ver isso um pouco na frente, da função de alguns produtos. Né? Por exemplo, eu posso ter uma blusa porque ela tem a função de me vestir. Agora, essa marca que me vende essa blusa, ela pode ter alguns aspectos que eu compartilho, que eu valorizo. Ela pode ter um bom trabalho social, ela pode ter elementos que não são necessariamente funcionais, que são muito importantes na minha avaliação na hora de tomar a decisão da compra, fazer a decisão da compra. Né? Então, é muito importante a gente entender que a proposta de valor ela é elaborada, ela é pensada mediante as necessidades. Na nomenclatura aí que a gente vê muito, né? As pessoas dizem, olha, você tem que identificar uma dor do seu cliente. Que dor é essa do seu cliente? O que é que ele quer? O que é que ele precisa? Para, então, criar uma proposta de valor que apresente ganhos, apresente elementos que sane essas dores e até surpreenda o cliente. Então, esse é o primeiro conceito que vocês precisam guardar. Esse conceito também está no e-book que nós disponibilizamos para vocês, que está aí na plataforma do Diário do Nordeste. É o conceito de proposta de valor. Os elementos que estão ligados à proposta de valor de um negócio. Bem, esse desenho mostra que o empreendedor ele tem um grande desafio. Que desafio é esse? Todo empreendedor, eu acho que os que estão aqui nos assistindo, nos vendo, aqueles que já são ou que querem ser empreendedores, tem muitas coisas na cabeça. Muitas ideias, muitos sonhos. Isso a gente chama de emoção, de valor, né? Quer dizer, aquilo que o empreendedor quer fazer. Né? Só que do outro lado tem assim, bem, e aí? Para que isso aconteça? O que eu preciso fazer? Ou seja, tem uma lógica, existe toda uma parte métrica que você precisa ter para saber se o que você vai vender vai pagar as contas, enfim, para saber se aquilo que você imaginou, se a operação suporta
esse sonho que você tem. Então, de um lado você tem um valor e de outro você tem a eficiência. O empreendedor ele tem que balancear, ele tem que ter aí uma balança onde essas duas coisas sejam pelo menos parecidas, para que no final das contas ele consiga gerar as receitas necessárias para cobrir as despesas aí da sua empresa. Bem, aí é o arquétipo que nós vamos trabalhar, é o modelo conceitual, né? Esse elementozinho do meio ali, que está embalado em forma de presente, é a proposta de valor. É isso que nós vamos conversar um pouco mais ainda. O carrinho está levando essa proposta de valor através dos canais para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Bem, se essa pessoa ficar satisfeita, vocês estão vendo um coraçãozinho acima? Esse coração quer dizer que a pessoa ela vai criar uma relação com você. Ela vai começar a falar da sua empresa. Ela vai começar a gerar uma relação de incidência de compra. Ela vai ficar feliz. Ela vai continuar comprando de você. E embaixo, lógico, se ela compra, vai entrar algum dinheiro na sua empresa, algum recurso vai entrar. Esses recursos, eles vão ser importantes, necessários para que essa operação ela continue acontecendo. E do outro lado, a gente tem uma parte operacional. As atividades principais, vocês estão vendo ali as alianças, né? São as parcerias principais, né? Os recursos necessários para que a gente consiga elaborar essa proposta de valor e ali os custos envolvidos nessa operação. Então, de um lado, toda a emoção do negócio, do outro, toda a parte prática, operacional, que precisa ser feita. E precisa, gente, haver esse equilíbrio, como o professor falou, né? Então, a gente sempre diz, a conta tem que fechar. É interessante que a gente se apaixone, obviamente, pelo negócio, né? Que a gente consiga fazer o melhor relacionamento possível com o nosso cliente, que a gente consiga trazer inovação, né? Que a gente atenda a essa dor de forma muito positiva, muito boa, né? Que seja efetiva. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, tem tudo isso que a gente comentou, os fornecedores, as parcerias, os custos que são fixos, que são os variáveis, as atividades principais, que sem elas o seu negócio não iria rodar, os recursos, que são as pessoas. A gente vai falar, gente, sobre cada um deles. A gente está só pincelando nesse início, mas esse equilíbrio entre os dois lados é essencial para que o negócio ele seja sustentável e ele seja um negócio de sucesso. Exatamente. E aí, sobre elaborar proposta de valor, vocês podem utilizar esse roteiro aqui, isso é um roteiro, né? Bem, que valor nós vamos entregar para o nosso cliente? Que problema a gente está ajudando a resolver? Que é a dor, né, que a gente falou. Gente, hoje, vocês têm muita informação disponível. Hoje existem muitas informações sobre qualquer assunto, né? Professor, eu quero resolver uma dor, eu quero abrir um negócio no meu bairro que eu vejo que existe uma necessidade. Pessoal, agora, esse valor ele tem que ser baseado na necessidade do cliente, não é na necessidade do empreendedor. Então, você tem alguma pesquisa que te leve a acreditar, por meio de dados, por meio de fatos, que existe realmente essa demanda reprimida? Existe realmente demanda para esse produto no seu bairro? Por exemplo, estamos dando um exemplo hipotético aqui, né? Pode ser uma pizzaria. Olha, lá no meu bairro, as pessoas elas querem pizzaria, elas vão para outros bairros, até se deslocam para chegar num lugar onde tem uma boa pizzaria. Então, bem, a dor que nós vamos ajudar a resolver é colocar uma pizzaria. Como é que vai ser essa experiência? O que esse cliente valoriza? É o preço? Quer dizer, eles querem pagar um ticket médio de, sei lá, R$19,90, R$29,90, R$39,90. Quais são os sabores que eles gostam? Quer dizer, então, antes de elaborar, pessoal, antes de criar valor, descubra o que é valor para o seu cliente. Por isso que a gente diz, né? Que conjunto de produtos ou serviços nós estamos oferecendo para cada segmento de cliente. Quer dizer, você pode ter, em alguns negócios, mais de um segmento de cliente. A gente vai ver que justifica ter ofertas diferentes quando esse segmento de cliente, por exemplo, ele paga um valor maior por cada oferta de valor da sua empresa. Ou quando ele é alcançado por canais diferentes. E eles exigem relacionamentos diferentes. Então, há diversas formas de você conseguir atender de maneira adequada a cada cliente seu. Agora, você precisa perceber que necessidades são essas. Tá? Então, vamos passar. Então, aí existem várias formas de você
fazer um gol de placa. Às vezes, pessoal, o bom é fazer bem feito o que você promete. Estamos falando da pizzaria, né? Aqui usando um exemplo bem simples para a maior parte das pessoas visualizarem. O que vocês gostam numa pizzaria? Quem está aí no chat, ao vivo, o que para vocês é valor numa pizzaria? Me digam aí, por favor. Para mim, a pizza quente gostosa com massa e molho bom. É só isso para mim, não precisa ter mais coisa. O que é a Ana Lívia, eu estou vendo aqui, Janira e Yasmin, o que é uma pizza boa para vocês? Gente, o que é bom para vocês quando se fala de pizza? Seria também um local que tem espaço para criança, né? Aqui, como no meu bairro também não tem. Pizza que venha sempre quentinha, esses detalhes. Simples, né? É coisa simples, quer dizer, faça o que deve ser feito, não precisa inventar receitas exóticas. Às vezes, a boa mussarela, massa boa, custo justo, né, Alice? Eu também concordo. Ingredientes de boa qualidade, quer dizer, coisas simples. É o primeiro item ali, pessoal. Ó, faça o que deve ser feito. Júlio Leal, né? Está dizendo aí, entrega rápida, mais variedade. Eu comento sempre uma coisa, que eu não sei se vocês concordam, a professora concorda, porque a gente está muito tempo junto, trabalhando, quase todo dia e muitas horas por dia. Ela gosta muito de pizza, eu também gosto de pizza. A pizza não é um alimento que viaja bem. Não sei se vocês concordam comigo. Então, na maior parte das vezes, quando você pede uma coisa aberta, que a pizza vem aberta, quando você fecha essa coisa, e essa coisa viaja, ela chega muitas vezes na casa da gente, murcha, às vezes ela precisa ser ressuscitada, né? Algumas vezes eu ressuscito a pizza em casa, né? Eu pré-aqueço o forno e quando ela chega, eu levanta Lázaro, e Lázaro que estava dormindo voltou a viver, né? Aí ela volta à vida, ela sai do forno sorrindo, agora sim estou pronta. Quer dizer, às vezes o empreendedor pode dizer, olha, pré-aquece o forno quando a pizza chegar na sua casa. Ele pode dar pequenas dicas na própria embalagem da pizza. Quer dizer, você pode trabalhar um pouco de conveniência, pode trabalhar um pouco de conteúdo, para que o seu cliente, no final das contas, ele tenha a experiência em casa como ele tem no ponto de venda. No ponto de venda ela não chega quentinha, não sai do forno e vai direto para a mesa. Bem, em casa é difícil isso acontecer. Se o entregador demorar mais de 15 minutos, essa pizza vai apresentar alguns defeitos técnicos que no ponto de venda ela não apresentaria. Em geral é isso. É diferente do alimento fechado, que viaja no delivery, o alimento viaja fechado, como uma empada, alguma coisa assim de forno, chega em casa gostoso como saiu, às vezes, no ponto de venda. Mas a pizza é um pouco diferente. Então, vocês precisam pensar, na hora de elaborar a proposta de valor, como é que vocês vão ajudar o cliente de vocês a, por exemplo, a receber aquilo que ele receberia no ponto de venda. É simples, né? Com variedade, com preço justo, né? Com produtos de qualidade. Né, professor? Você que é um especialista em pizza? Nós somos, né? É verdade, gente, eu gosto muito de pizza. Peço muito no delivery. Mas o que a Janira comentou, né, eu tenho também observado muitos locais, Janira, que tem essa possibilidade de ter um parquinho infantil. Isso, para quem é mãe, pai, tia, tio, que leva criança, faz toda a diferença, realmente, quando você vai no estabelecimento. Né? Mas aí eu lembrei de uma coisa que eu, na fala do professor, que se chama, pessoal, personalização. Isso, às vezes, é muito simples. Por exemplo, continuando ainda no caso da pizza, se eu olho todas as pizzas e quero pedir uma pizza X, mas eu não gosto de azeitona, tem gente que diz assim, o sistema não aceita que tire a azeitona. Gente, eu não entendo, assim, o sistema sou eu, é você, é o professor Rogério, é a Mariana, é a Larissa. Porque, ao meu ver, né, no nosso entendimento, é o cliente que diz a forma que ele quer. Então, assim, você depois resolve mais tarde, você tem uma DR com o sistema, você conversa com ele, se entendem, mas o empreendedor ele tem que conseguir entregar de acordo com o que o cliente precisa e quer, e vai sair satisfeito, gente. E, assim, tem estudos que comprovam, né, não somos nós que estamos dizendo, que se uma pessoa, um cliente, sai satisfeito do seu estabelecimento, ele fala, se ele sai satisfeito, ele fala bem para uma ou duas pessoas. Se ele sai insatisfeito, esse número sobe para 10, de 10 a 15.
Então, assim, imaginem como é uma repercussão ruim, negativa, quando um cliente fala mal do teu negócio, quando ele fala, não, ali não pode mandar nem a azeitona, ou então ali eu esperei 2 horas para chegar meu suco. Isso é muito ruim para o empreendedor, né? Então, a gente sabe que são muitos concorrentes, leão comendo leão todo dia, né? São muitos negócios nascendo, e a gente tem que ter essa capacidade de atender e de personalizar os nossos produtos e os nossos serviços. Com certeza, é isso mesmo. Né? Então, passando para frente, os segmentos de cliente, a gente, é exatamente isso que a gente está falando, a gente vai ter que aprofundar o entendimento de quem é esse cliente. Vamos lá? Então, isso a gente já explicou, segmentos de clientes representam segmentos distintos se essas coisas que a gente falou acontecem. Se eles querem oferta diferente, se eles pagam substancialmente diferente, se eles são alcançados por canais diferentes, se eles, na verdade, dão lucratividade ou têm lucratividade diferente, quer dizer, então, isso justifica você pensar que você atende segmentos diferentes de clientes. Vamos lá. E aí você define, né? Bem, eu vou trabalhar o mercado de massa, eu vou trabalhar o mercado de nicho, segmentado, o diversificado, eu vou trabalhar com plataformas multilaterais, né? Como, por exemplo, aí, essas plataformas que a gente vê, que desenvolvem conteúdos e assim por diante. Então, isso é uma definição do empreendedor. No final das contas, ele vai desenvolver uma solução para esse grupo de clientes que ele descobriu essa necessidade ou essa dor. Aí você lista, né, o mercado, né, as informações que você tem dele, certo? E hoje a internet tem muitas informações que vocês podem capturar, pesquisas de dados secundários já elaboradas, consolidadas. Vocês podem fazer análise do setor, né, para fazer análise de mercado, aí, olhar o setor, saber se esse setor está crescendo, né? Por exemplo, olha essa... Gente, olha como a pandemia ela modificou o cenário dos negócios, né? Quer dizer, antigamente, posso sim, o Daniel pode indicar fontes de dados secundários, sim. Sebrae tem muitas pesquisas, nós mesmos aqui na universidade temos algumas pesquisas ligadas ao empreendedorismo. Essa plataforma de conteúdos que vocês têm do Vem Empreender tem muitos cases, muitas histórias, muitos dados de empreendedorismo, né? A prefeitura também foi um trabalho muito interessante com relação à cidade, os bairros empreendedores. Então, existem muitas coisas, fora o que vocês encontram nos periódicos, nas revistas especializadas. Gente, hoje, vocês conseguem muita coisa, aliás, quase tudo de graça com relação a essa coisa de garimpar, filtrar dados secundários para ajudar vocês a identificar dores de mercado. Aqui o escritório que nós coordenamos, eu e a professora Renata, muitos alunos, eles chegam para a gente querendo empreender. Aí eles chegam e apresentam uma solução. Aí eles falam solução, e aí depois a gente diz assim, vem cá, mas qual é a dor? Você está querendo resolver que problema? Aí eles têm dificuldade de responder, porque a cabeça só pensa em solução. E, na verdade, ele devia pensar num problema. Qual o problema que eu quero resolver? O que existe de solução no mercado? Aí vai buscar dados. Quantas startups ou quantas soluções nasceram nos últimos 2 anos? Quantas delas deram errado? Quantas deram certo? Por exemplo, tem gente que trabalha com taxa de assinatura. O modelo que eu vou trabalhar é taxa de assinatura. Pessoal, quanto é a taxa de conversão para você conseguir um cliente novo? E para segurar 6 meses, 1 ano, quanto é que custa? Então, essas perguntas, geralmente, a garotada não tem a resposta, porque já vem com a solução na cabeça. Eu quero fazer o aplicativo tal. Ok, mas quantos aplicativos, quantas soluções dessas já tem no mercado? Por que alguém escolheria a tua solução? Então, tudo isso, tamanho do mercado, essas informações vocês conseguem facilmente encontrar hoje na internet. Então, analisar o setor, o segmento, o que tem de solução, é muito importante, é fundamental para vocês. Ok? Aí onde eu obter informações, aí, respondendo a pergunta do Daniel, revistas, jornais, periódicos, né? Universidades, empresas de pesquisa de mercado, internet, Sebrae, né? Aí é uma infinidade
de vastidão de busca que vocês podem ter. E aí, pessoal, existem várias formas de vocês tentarem descobrir quem é essa pessoa, quem são esses clientes, né? Depois, se você identificar a dor, que você vai gerar a solução. Você pode fazer uma análise geográfica, quer dizer, aonde eles moram. No caso da nossa pizzaria, eu acho que vai até nascer uma pizzaria depois dessa aula. Onde é que eles moram? Onde é que essas pessoas moram, né? Elas moram isoladas, elas moram em famílias grandes, em famílias pequenas, aonde é essa região, como é a história da distribuição para essa região, para esse bairro. Quer dizer, que características são essas que eu posso ter para me tentar entender melhor como é o aspecto desse consumidor do ponto de vista de onde eles moram. Posso falar isso? Vai, Renato. Aí tem também a questão, gente, de observar o estilo de vida. Então, como essas pessoas vivem, o que elas fazem. A gente está vendo atualmente uma tendência muito grande, por exemplo, da população envelhecendo. Né? Então, isso é uma tendência que está aí nos relatórios mundiais. Né? Na Europa e nos Estados Unidos há um pouco mais tempo, mas aqui no Brasil também nós estamos nos tornando um país com muitos idosos. Então, temos que ficar atentos a isso também. Por exemplo, tem muitos idosos que moram sozinhos. Né? Então, será que esses condomínios, esses apartamentos, estão prontos para receber esse público, essa população? Né? Então, se vocês imaginarem, só pensando na engenharia, por exemplo, será que estão adaptados, que tem aquele apoio, suporte no banheiro, né? Para esse idoso não cair? O piso, a gente vê muito granito, esses pisos porcelanato que são lisinhos, mas será que um piso mais antiderrapante que impedisse quedas não seria interessante? Outra coisa interessante de estilo de vida, muitas pessoas, famílias pequenas, famílias só de um casal, ou de um casal e pet, né? ou um filho. A gente tem todo modelo de família. Então, assim, muitas vezes o pai e a mãe trabalham fora o dia todo, né? E não tem ninguém para fazer a comida. E aí a gente vê um surgimento muito grande de soluções, por exemplo, nos supermercados. Isso já faz um tempo, mas continua muito forte, né? Mas de pratos individuais, de lasanhas prontas, umas agora veganas. É outra tendência, vida saudável, né? Nós queremos estar mais saudáveis, nos preocupamos com a saúde. Então, essas soluções, elas são pensadas por meio de pesquisas intensas, pesquisas de dados secundários e pesquisas também de dados primários, né, aquela que nós escolhemos, para entender que mercado é esse, como é o estilo de vida. São pessoas que moram sozinhas, são casados, têm poucos filhos, têm animal de estimação, que é outro público, né, muito forte, muito rico, cheio de empreendimentos nesse sentido. Né? Então, quando a gente for colocar um negócio, nós devemos nos atentar qual é o estilo de vida desse nosso cliente, o que ele gosta de fazer nas horas vagas, se ele vai para o parque dia de domingo, se ele vai para a praia. Tudo isso, gente, vai nos dar informação, vai dar embasamento para quando a gente for definir o nosso mercado, o nosso segmento de clientes. Excelente, professora. E também a personalidade, né? Quer dizer, quem é essa pessoa, o que é que ela gosta de fazer. Gente, as pessoas, elas comentam, elas falam o tempo todo. Então, não é difícil você entrar, por exemplo, num grupo hoje do Instagram, de uma rede social, e você descobrir o que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão falando, o que elas estão reclamando. Quer dizer, às vezes são fontes muito mais confiáveis, porque as pessoas estão a todo momento se comunicando. Elas estão dizendo o que gostam, o que preferem, o que não validam, o que preocupa elas. Né? Então, isso vocês têm hoje nas próprias redes sociais. Tá? E lógico, quando você lança um produto, você tem aquelas pessoas que correm e são logo os primeiros adébitos, né? Depois tem os mais tardios. Quer dizer, o perfil do consumidor varia muito. Agora, você como empreendedor, você que está querendo lançar um negócio, você tem muitas formas de capturar informação sobre esse consumidor, esse cliente que você quer gerar a solução. Bem, aí é um resumo bem interessante. Você descobriu a dor, só para a gente saber onde nós estamos, né? Você descobriu essa dor, você estudou, pesquisou, coletou informações. Agora, olhou para a concorrência, analisou o mercado. Quer dizer, que soluções
Existem. Esse meu cliente está comprando de quem? Por que ele compra? Ele busca que tipo de benefício? É preço, é prazo? A gente está vendo agora, né, pessoal, essa coisa do Mercado Livre, do Rappi, entregando em 24 horas, né? Quer dizer, a gente está vendo outra experiência com relação a tudo que a pandemia trouxe, com relação à agilidade da distribuição, né? Essas grandes redes criando centros de distribuição aí no Nordeste, quer dizer, agilizando, às vezes, entregas em 24 horas, o produto chega na sua casa. Então, se a compra online está com esse nível de experiência, como é que tem que ser a experiência no ponto de venda? Às vezes você vai no ponto de venda, o vendedor te trata mal, não sabe atender, atende mal. Quer dizer, você saiu de casa, você gastou gasolina, que é um absurdo, você às vezes se expõe, estacionamento, aí você chega no ponto de venda todo feliz para comprar e é mal atendido. Quer dizer, às vezes quando você compra de casa, você tem toda a comodidade, às vezes encontra preços melhores e ainda consegue receber em 24 horas. O Daniel Nascimento tem uma colocação aí. Boa parte dos meus fornecedores estão deixando de lado o atendimento online. Percebe-se por falta de capacitação. Pois é, Daniel, exatamente. Né? Estamos aqui para lhe ajudar, viu? Estamos aqui para lhe ajudar. Estamos aqui para, de alguma forma, ajudar aí o pessoal da sua empresa, os fornecedores, né? Os clientes internos, funcionários, a ter cada vez atendimento melhor, tá? Então, conte conosco aí para ajudar no que for preciso. Então, esse é o grande olhar que você tem que fazer quando você olha para o mercado. Identificou, de um lado, a dor, a necessidade, pensou na solução, olhou para o que tem fora, analisou o perfil do consumidor e as ofertas que esse mercado está gerando para ele. E aí, gente, como conhecer melhor o seu público-alvo? Isso é muito interessante. A gente podia passar esse curso inteiro falando só nesse slide, que daria 2 horas a gente falando só disso. Mas existem várias formas, né? A gente já falou de pesquisa de dados secundários, dados primários, né? Definir um tamanho de amostra. Gente, eu gosto de fazer coisas mais simples. Desde que eu comecei a lidar muito com o pequeno empreendedor, que já fazem aí pelo menos uns, sei lá, 15 anos que eu estou surfando nessa onda, eu descobri que a gente tem que aprender a fazer coisas simples, funcionais, objetivas. E uma coisa que funciona muito é a seguinte: colete de dados secundários, né? Coletou, beleza. Agora, faz o seguinte, vá olhar lá a situação do empreendedor, olhe lá quem entra no ponto de venda, descubra quem é a pessoa, converse com ela, se coloque no lugar dela, né? Faça a jornada do cliente, né? A gente fala muito nisso, né? A jornada do consumidor, né? Quer dizer, que desafios o cara tem quando vai na padaria do seu João? Bem, quando ele vai na padaria do seu João, ele não tem onde estacionar. Pô, e aí, ele vai estacionar onde? Se ele vai de carro? Aí ele tem onde estacionar, mas é o seguinte, ele demora muito tempo porque a padaria é sempre lotada e as filas é um problema. E nesse tempo que você tem que ter um espaço entre uma pessoa e outra, por causa das exigências, né? Isso acaba fazendo dessa experiência de ir à padaria uma experiência ruim. Né, professor? A gente gosta muito de padaria também, e a gente sempre está olhando assim, bem, esse cara promete isso, mas na operação ele não faz isso. Né? É verdade, gente. E aí, esse exemplo da padaria, a gente também sempre comenta, porque é fácil visualizar. E além do que, a gente adora padaria. Né? Sim. Por exemplo, tem padaria que o lugar de você entrar na fila de pegar o pão é um lugar bem pequenininho. E o espaço de servir é enorme. Então, será que o empreendedor ele pensou nesse layout, nessa estrutura física, nesse fluxo de fila? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Né? Será que as pessoas de manhã não estão apressadas e querem um café rápido, um pãozinho, um café com leite, uma coisa rápida? E se está demorando muito, ele vai atrasar no trabalho? Então, são muitas questões que precisam ser levadas em consideração quando você vai pensar no seu público-alvo e na estrutura do seu negócio. E o mix de produto. Quer dizer, uma padaria, por exemplo, de manhã é um público. Meio-dia é outro público. À noite é outro público. Ou seja,
O cara que vai à noite vai para tomar uma sopa, às vezes ele vem do expediente, está cansado, aí tem um tempo para conversar. Quer dizer, até a disposição do layout é diferente. Na hora do almoço, ele tem lá, sei lá, 1h30. De manhã a coisa é rápida, é pegar um café, né? Então você tem que adaptar o negócio. Inovação, pessoal, às vezes é isso. É você conseguir ter um ponto de venda adequado para cada fluxo de clientes que você vai ter. Então precisa preparar muito bem isso, né? Aqui, em Fortaleza, eu vejo muito isso, né? Quer dizer, às vezes se abre um restaurante maravilhoso, mas onde é que vai estacionar? Não tem estacionamento, então não tem negócio. Se não tem estacionamento, muitas vezes não tem negócio. Né? Às vezes você deixar o carro 2 quadras, 3 quadras, numa cidade que não é tão segura quanto a nossa, é problema. Né? Às vezes é problemático. Então, às vezes, um manobrista resolve esse problema, ou às vezes pensar num local para estacionar. Estou falando de um exemplo específico. Então, você tem que entender como é essa jornada para o seu cliente, no caso do seu cliente. Como é essa jornada? Que desafios ele enfrenta? Né? Então, isso é importante. Conhecer o público-alvo, antes de mais nada, se colocar no lugar dele, passar por a experiência do consumo, observar, né? E, na medida do possível, conseguir conversar com essas pessoas para saber o que elas pensam, o que elas acham, além de prevalecer de dados secundários. Vamos acelerando. Então, checklist inicial, né? Oi, Janaína. É Janaína? Janira Yasmin. Pode falar. Seu microfone está desligado. Ligue seu microfone, por favor. Está falhando o microfone de vocês, está chiando muito. Pronto, estamos te escutando. Pode falar. O microfone estava chiando muito. Nossa. Parou agora. Parou? Então você está dando só um toque para a gente, né? Obrigado, viu? Obrigado aí pelo feedback. Melhorou, né? Tá bom agora, ótimo. Beleza. Bem, pessoal, então esse checklist inicial é importante, ó. Que solução é essa que vocês vão trazer, né? Você identificou o nicho, né? Você também pegou dados da conjuntura. Vocês estão vendo aí o que é que esses dados apontam, se esse segmento está crescendo, se está em recessão, expansão, manutenção, né? Quer dizer, então tudo isso tem como buscar. Como é que está o comportamento do cliente? Isso mudou muito, né, pessoal, com a pandemia, né? Muito, muito. Pode voltar no slide anterior ainda. A Larissa acelerou. Então, assim, quais são os dados, né, que dizem, por exemplo, como é o comportamento do nosso cliente no futuro? Quer dizer, essa pergunta, se a gente fizesse antes da pandemia, a gente tinha uma resposta para a maior parte dos produtos. Quer dizer, a maior parte dos empreendedores vendiam só no ponto de venda, quer dizer, e agora que a cidade está fechada, com o lockdown, quer dizer, como é que a gente faz? Meu amigo, ou você entrega na residência do cidadão, ou você não tem receita. Quer dizer, mudou. Mas mudou só isso? É só a forma de receber? Não, mudou muita coisa. Né? As pessoas na pandemia, por exemplo, queriam saber como é que você manipulava o produto, como era a tua entrega. Então, um pequeno vídeo, um vídeo rápido, para colocar nas redes sociais, podia resolver isso, feito do seu celular. Olha, aqui a gente vende coxinha, a gente vende salgado, a gente produz aqui, olha a cozinha como é limpa, aí pega o celular, aponta lá, a gente pega com esse aqui, a gente bota dentro dessa sacola, álcool gel na mão, o entregador, álcool em gel no entregador. Simples. Coloca nas redes sociais, né? E mostra transparência, mostra responsabilidade e seriedade com o produto da sua empresa, com respeito às normas de biossegurança, que todo mundo está seguindo. É verdade. E a fala do professor me lembrou também outra coisa. Às vezes, gente, é fazer o simples mesmo, isso que ele está dizendo, mostrar o que está fazendo. Teve mercadinho de bairro, mercadinhos menores, que apenas disponibilizou na placa grande, entregamos, faça seu pedido pelo WhatsApp. Então, isso daí fez com que esse estabelecimento ele não ficasse sem receita. Né? Então, isso segurou muitos empreendedores que rapidamente conseguiram se adaptar e conseguiram entregar, quando podia já também, tiveram uns que fizeram tipo drive-thru, né? de vários produtos, até de cosmético, até
de maquiagem, o pessoal estava vendendo, você passava no carro e levava o seu produto e fazia um Pix. Então, foram medidas que foram necessárias para os negócios se manterem, né? Continuarem aí funcionando suas atividades. Por exemplo, quem trabalhava com delivery de bebida, né? Delivery de bebida. Foi um negócio que cresceu absurdamente. Quer dizer, as pessoas em casa, angustiadas, assistindo live, quer dizer, os shows, né? Desde que a Itália começou aquele movimento das pessoas cantarem na varanda, nas sacadas, depois começou uma onda, né, dos artistas se apresentando, e aí alguns restaurantes, eles fizeram uma coisa muito inteligente. Eu vi a hamburgueria, por exemplo, compartilhar a receita dos sanduíches e vender os ingredientes. Olha que coisa genial. Quantas pessoas, a minha esposa virou Masterchef na pandemia. Quer dizer, ela sabia cozinhar, mas só que ela se especializou absurdamente. Por quê? Porque estávamos em casa e ela todo dia era uma receita diferente. Eu ganhei alguns quilos na pandemia, estou tentando perder, não está fácil, mas estou conseguindo. Já estou no caminho, estou indo bem. Mas, quer dizer, quem trabalhava com bebida, às vezes, algumas empresas compartilharam playlist, restaurantes compartilharam. Quer dizer, a experiência no local era essa. Nós não pudemos abrir o local. Agora você pode ter essa experiência em casa. Aprenda a fazer a receita que você comia lá no meu restaurante. Olha, você sabe a música que eu escutava? A playlist é essa, a gente compartilha. Então, gente, acompanhar essas mudanças no comportamento do consumidor, entender o que mudou, saber se comunicar com essa pessoa, adaptar o modelo de negócio, fazer as mudanças necessárias para continuar a ser relevante, colocando o cliente no centro do negócio, isso foi o que significou vida para muito negócio. E outros que sucumbiram à crise, à pandemia, que a pandemia ainda está em andamento, foi gravíssimo o que aconteceu, mas algumas empresas estão passando por esse momento. Então, a palavra de ordem aqui é adaptação. Já que a gente não pode controlar, já que a gente não pode prever, já que a empresa mais bem organizada não tinha como ter esse fluxo de caixa para tantos meses de comércio fechado, já que não dá para ter isso, saber disso, bem, como é que eu entendo o que está acontecendo, como é que eu me adapto e como é que eu mudo a operação para a nova realidade. Essas foram as 3 grandes fases. E agora a gente já está num momento que, graças a Deus, a pandemia deu uma acalmada, e eu espero que continue assim até ela acabar definitivamente. E agora, esse cliente ele está com uma série de demandas, de anseios reprimidos, ele está com uma série de necessidades, e as empresas vão ter que, de um lado, entender isso, levar ofertas de valor para ele, e, ao mesmo tempo, respeitar ainda que a pandemia existe, é real, ainda está aí, é perigosa, e manter aí as questões de biossegurança, de responsabilidade com relação ao momento atual. Até aqui está claro para vocês, pessoal? Está dando para compreender a linguagem, os exemplos? Está fácil de compreender ou vocês estão tendo alguma dificuldade? Por favor, vocês podem se manifestar aí para saber se nós estamos conseguindo atingir os objetivos. Estão dizendo que sim, está ótimo, está legal. Parabéns, está ótimo. Olha, que coisa boa. Então, vamos continuar. Tá? Então, aí... A gente vai trocando uma bola, gente. Vamos. A gente está conversando aqui. Então, gente, indo aí para o próximo elemento do nosso modelo de negócio, a gente chega nos canais. Até agora, a gente falou na proposta de valor, né, que é conseguir passar essa proposta de valor para um segmento de clientes que a gente definiu. Né, com todo esse estudo de mercado, as pesquisas, chegamos aí nesse consenso. Agora, como entregar esse valor? De que forma? A partir de que meio? Então, essa forma de entregar o valor para o cliente, a gente consegue fazer por meio dos canais. Né? Então, os canais, eles não são apenas a parte logística, lá no desenho tinha um caminhãozinho, mas ele não é só a entrega física. Como assim, professora? Pronto, os canais, gente, eles tornam a tua empresa conhecida, eles levam a informação que a tua empresa existe para o teu consumidor, né? Entrega propriamente
esse valor para o cliente, tanto o valor como o próprio produto, e também tem a questão do pós-venda, pessoal, que é muito importante. Né? Então, hoje a gente sabe que a gente não consegue, entreguei, pronto, fechei a porta, está tudo certo. Existe... Oi? Ana Lívia? Não, porque a Renata vai... Acho que foi sem querer que ela abriu o microfone. Então, é isso. Os canais, eles servem para levar a proposta de valor para o teu cliente, para entregar propriamente dito o produto, né? E para realizar o pós-venda também. Então, a gente sabe que tudo isso não pode ficar esquecido. Né? Muitas vezes o empreendedor ele esquece de fazer o pós-venda. E a gente lembra mais das marcas que fazem o pós-venda, né? Porque é a partir disso que vão ser criados o quê? O relacionamento com o cliente, que é o coraçãozinho que a gente mostrou lá em cima. Pode passar aí o slide, Larissa, por favor. Será que o negócio tem retorno? Tá, então esses são alguns pontos também que fazem parte de um checklist para a gente entender se o negócio tem retorno. Mas a gente vai continuar, falando dos elementos do modelo de negócio, para não ficar confuso, tá? Pode passar também. Aí vocês... eu acho que vocês vão ter acesso a esse material, pessoal. A gente não vai ficar lendo, ok? Pronto. Aí a gente chega nas fontes de receita. Tudo isso que a gente está falando até agora, né? Propostas de valor, segmento de cliente, os canais, o relacionamento com o cliente, finalizando com as fontes de receita, estão naquele lado da emoção, né? No lado do porquê que o negócio existe. Então, o professor falou na fala dele inicial que todo negócio, todo e qualquer tipo de negócio tem que ter uma fonte de receita bem definida, né? Então, é a forma com que o dinheiro vai entrar na tua empresa. Então, pode ser uma taxa de assinatura, uma taxa de uso, uma venda direta de um produto, né? Então, hoje, a gente vê várias formas de entrar dinheiro no teu negócio. Pode ser uma venda pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Pix, né? Está bem diversificado aí a forma de entrar o dinheiro no negócio, né? Isso precisa estar bem claro. A forma, por exemplo, de entrar dinheiro para a Netflix é taxa de assinatura, né? Spotify, Netflix, são vários negócios que trabalham com essa forma de taxa de assinatura e tem funcionado, né, para muitos empreendimentos. Vai depender muito do teu caso, do caso da tua empresa, da forma como você quer trabalhar. Né? A professora falou do Netflix, é engraçado, né? Eu não sei aí como é o perfil de idade, etária das pessoas que estão nos vendo, mas antigamente nós tínhamos as locadoras, né? As locadoras de vídeo, né? As locadoras de VHS, né? Onde a gente ia pegar o combo de filmes, né? E aí tinha que rebobinar a fita antes de devolver, porque senão pagava multa. Né? Depois evoluiu para o disco, né? Para o DVD, para o Blu-ray, né? Quer dizer, mas aí você tinha que ir lá, né? Já era uma coisa tecnológica, né? Bem, aí chega no mercado um modelo de negócio que diz assim, olha, em vez de você ficar tendo esse trabalho todo de ir lá no local, né? Pegar fila, estacionar, às vezes pagar multa, faz o seguinte, pague um valor pequeno por mês em taxa de assinatura e a gente vai disponibilizar todos os filmes na sua casa. Você, do conforto da sua casa, você vê tudo. Não precisa devolver nada. Gente, uma inovação no modelo de negócio, uma inovação de gerar valor, uma inovação com relação à forma de obter as receitas. Quer dizer, em vez de eu ficar pagando a cada vez que eu vou, eu pago só um valor por mês pequeno, e esse valor já me credencia a ver um catálogo de filme. Ao passo que eu vou vendo os filmes, a oferta de filmes vai sendo personalizada pelas minhas escolhas. Essas escolhas às vezes chegam no meu celular, no meu WhatsApp, às vezes no meu e-mail. Olha, esse filme parece com você, Rogério. A gente acha que dá uma assistida lá. Ou às vezes eu começo a assistir e não termino, volte para assistir o filme tal. Quer dizer, eles não me deixam em paz. Mas, veja, é uma forma de você personalizar, é uma forma de você gerar valor que fez com que as cadeias inteiras de locadoras sumissem, né? E eu falo para vocês, lamentando isso ter acontecido também, porque eu venho do mundo analógico, né? Eu sou do século passado, então
Eu sou de um tempo onde era divertido ir na locadora, era divertido pegar filme. Então, ao mesmo tempo que eu valido, que eu gosto do que, por exemplo, a Netflix fez, existe um mercado da saudade para mim também, porque eu sinto falta daquele estar dentro da locadora, sentir o cheiro do café e pegar o filme, tomar o café. Quer dizer, era uma programação que hoje isso pode ser feito na casa da gente. Agora, veja o que aconteceu com os conteúdos de streaming na pandemia. Olha como cresceu, gente, essa coisa do streaming. Quer dizer, muitos canais, por assinatura, abriram suas programações. Porque vocês imaginam, quem tem criança em casa, né? Agora, 24 horas com a criança às vezes estudando de casa, né? A mãe trabalhando de casa, né? Olha a impaciência que isso dá, né? Isso é bom, mas tem um limite. Passa a primeira semana, você começa, a segunda semana não vai durar só 3 semanas, não é só um mês, não é só 2 meses. Você começa a pirar, né? Quer dizer, veja, as empresas também preocupadas com isso abriram seus canais, mostraram responsabilidade, mostraram que estão junto com os clientes. Isso vai gerando afetividade. Isso vai gerando assim, poxa, esses caras, eles estão também do lado da gente. Então, associa a marca à dificuldade. Então, quando a gente fala em fontes de receita, existem múltiplas formas de você fazer isso. Múltiplas formas. Formas, inclusive, inteligentes de se gerar valor para o cliente. Né? Vamos passar. Bem, é só responder aqui o chat aqui, que tem algumas questões interessantes. A gravação e o material vão ficar disponibilizados para vocês na plataforma do Diário do Nordeste, lá do projeto Vem Empreender, tá? Então, a gente vai disponibilizar, já disponibilizamos e-book, vai ter uma avaliação para vocês, inclusive, se credenciarem a receber um certificado do curso todo, tá? Um certificado emitido pela Universidade de Fortaleza, né, em parceria com o Diário do Nordeste. Então, tudo isso aqui que vocês têm, um conteúdo gratuito de acesso de vocês, para ajudar vocês aí que querem empreender, tá? Então, vamos para frente. Aqui a gente vai para os recursos principais. Pessoal, lógico, né? Toda empresa, todo negócio precisa de recursos para funcionar. Pode ser um recurso físico, intelectual, humano, financeiro. Quer dizer, o que não dá é para fazer ovos sem omelete, né? Omelete sem ovos, né? Nem muito menos não quebrar os ovos, né? Quer dizer, então tem que ter os recursos necessários, né? A gente fala muito hoje assim de buscar o diferencial, né? Hoje a gente vive numa época em que a tecnologia está disponível para praticamente os mesmos competidores. Os preços são muito parelhos, né? É muito igual, muito parecido. E às vezes o grande recurso que você tem dentro da empresa é o recurso humano, né? É aquele funcionário que tem as boas ideias, é aquele cara que precisa ser valorizado dentro da empresa, né? É aquela pessoa que vai dar continuidade ao teu negócio. Então, você tem que potencializar esses recursos principais da sua empresa, certo? Porque essas pessoas vão criar, lógico, coisas diferentes, inovadoras para o seu negócio. E as atividades chaves, né? Quer dizer, se a gente falou de pizzaria, tem que ter o pizzaiolo, tem que ter o forno a lenha, tem que ter a massa, tem que ter a produção, né? Se você está numa consultoria, você tem que saber prestar o serviço, você tem que entregar uma solução que também gere valor para o cliente. E aí, as atividades-chave são todas as atividades que vão fazer com que a proposta de valor que você prometeu chegue na mão do seu cliente. Parceiros principais. Vou deixar para a minha parceira principal aqui de Unifor, professora Renata. Gente, os parceiros principais, vocês podem também relacionar isso aos fornecedores, né? Então, assim, da pizzaria, quem vão ser os parceiros principais? A pessoa que vai lá vender o forno, quem vende as matérias-primas. Tem negócios que têm sucesso ou não, dependendo aí das parcerias principais, né? Então, é todo tipo de parceria, de aliança estratégica que são importantes para você levar o teu negócio, né? Então, todo tipo de negócio também vão ter os seus parceiros, que precisam ser definidos e analisados. Muitas vezes, isso aqui tem uma coisa importante. O que é interessante? Às vezes, o empreendedor, ele fica, às vezes, na mão de um fornecedor.
né? E isso não é muito bom, porque se o teu fornecedor às vezes tem um problema ou dá um problema no frete, você fica sem a matéria-prima, por exemplo, para produzir algo que você se propõe, né? Então, é interessante analisar quem são os possíveis fornecedores, ter um plano A, um plano B, até um plano C, né, para que você não fique na mão de um só. Então, são esses parceiros, né, que vão ser importantes ali para o teu negócio acontecer. Né? Todo negócio tem que ter os parceiros principais. Perfeito. Certo? Muito bom. Isso mesmo. Pronto. Aí a gente chega nos custos, né, nos dolorosos, como a gente chama. E aí, gente, é muito importante a gente entender quais são os custos do nosso negócio, né, da nossa empresa, do nosso empreendimento, certo? A gente, resumidamente, a gente traz aqui os custos fixos e os custos variáveis, tá, gente? Então, a diferença entre eles é que os custos fixos, independente da sua produção, né, independente da quantidade que você vai produzir para vender, você tem que arcar com eles ao final do mês. Então, por exemplo, aluguel, energia, o teu quadro de funcionários, tudo isso faz parte ali do custo que você, vendendo ou não, produzindo ou não, você vai precisar honrar com eles, tá? E os custos variáveis são aqueles que dependem da tua produção. Então, assim, eu compro o tecido para fazer esse vestido, tá? Então, ele é um custo variável, porque vai depender da quantidade que você vai precisar para produzir. Então, eles vão aumentar de acordo com a tua produção. Quanto mais você produz, mais você vai ter um custo variável elevado, certo? Então, isso aqui é muito importante também, gente, na hora de precificar, tá? Então, quando o empreendedor ele vai querer saber o valor do produto dele para levar isso para o mercado, ele tem que ter muito claro tanto os custos fixos como os variáveis, né? E aí tem outras coisas também que ajudam, a questão dos concorrentes, do mercado, mas a gente está querendo mostrar para vocês que não dá, pessoal, para a gente não fazer os custos muito bem feito. A gente no escritório, a gente faz isso, né, com muita frequência. Nós ajudamos aí os empreendedores a levantar esses custos de forma mais assertiva, né? Às vezes o empreendedor ele não calcula isso certo e isso vai impactar toda a cadeia dele, até de faturamento. Ele acha que está ganhando um lucro, que está vendendo bem, que está superfaturando, e, na verdade, ele não calculou os custos de maneira correta e ele está em prejuízo, certo? Então, fiquemos atentos aí às questões dos custos, ok? Exato. Eu acho que o próximo slide traz algumas reflexões dessa, né? Não, aí o modelo Netflix a gente comentou, mas volte lá só um slide. Então, às vezes, por não saber calcular bem o preço dos produtos, às vezes o empreendedor ele vende com um preço acima do que ele deveria. Aí isso impacta nas vendas, vende pouco. Às vezes ele vende abaixo do que deveria. Aí ele consegue vender muito, mas cadê a margem de lucro? Se perde. Não é? Gente, nós procuramos a questão da rentabilidade. Quer dizer, às vezes se você baixa demais esse preço, às vezes ele paga só a operação. Né? E a gente às vezes vive num negócio que é num canibalismo, que os empreendedores vão competindo para saber quem vende mais baixo. Quer dizer, às vezes canibaliza o mercado e efetivamente não tem, né? Rentabilidade, não tem o lucro necessário. Né? Fala, Daniel. Daniel levantou a mão aí. Essa questão dos custos aí, realmente, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem importante, até mesmo porque assim, se você não tiver essa prática, ou se você não tiver colocar isso aí na sua rotina, até mesmo para você repassar o seu negócio para ou quer vender o seu negócio, tem muita gente que gosta de fazer isso, né? E quando não tem isso, acaba se desvalorizando, entendeu? Então, nesse período aí de pandemia, muitas pessoas já chegaram para mim e disseram, olha, eu tenho uma cafeteria, eu gostaria de te vender, e aí você vai, diz, olha, então me mostra aqui uma DRE, me mostra aqui teus custos, como é que tá, qual é o resultado, né? E às vezes o empreendedor, ele não, o empreendedor, ele não tem essa informação, ele só te diz uma coisa, não, cara, tá dando para pagar minhas contas e sobrar alguma coisa. Então, assim, aí você fica, será que eu vou comprar um negócio desse e sem ter um horizonte, né? Então é importante ter
essa prática e realmente essa questão de custos é muito, muito, muito importante. Com certeza, Daniel. A Alice está perguntando aí como é que ela faz para colocar esses elementos aí de aluguel, luz, água no preço dos produtos. Bem, isso faz parte do teu custo fixo, Alice. É baseado nisso que você vai ver, olha, eu opero com um custo fixo de tanto e um variável de tanto. Então, meu custo total é tanto. Eu vendo, sei lá, eu vendo bolo, eu vendo pizza, eu vendo num preço tal. Quer dizer, qual volume que você precisa para pelo menos atingir o equilíbrio? Né? Pelo menos atingir o ponto de equilíbrio. Quer dizer, é aquele valor que você nem lucra e nem tem prejuízo. Quer dizer, eu preciso vender 200 fatias de pizza por mês para poder empatar. Ou eu preciso vender tantos produtos por mês para empatar. Se eu vender menos do que isso, no final do mês eu vou ter que pagar o aluguel, eu vou ter que pagar a luz. Então você vai ter que ter um capital de segurança que te dê suporte aí para você não fechar as portas. Ou para que você não tenha mais, fique devendo fornecedor e o cara não te venda mais matéria-prima. Quer dizer, você precisa sim colocar, embutir no preço do seu produto, não é só olhar o mercado, não. O mercado cobra X, então vou cobrar Y. Não, peraí. Como é o meu parque fabril de produção? Como é que é a minha produção? Qual o custo da minha produção? Às vezes o mercado serve como balizador de um lado, mas você tem que olhar para a sua operação. Quer dizer, qual é o custo disso? Né? Às vezes eu vejo assim, o cara vai abrir um negócio, né? Eu já dei algumas consultorias nesse segmento, e aí você diz, rapaz, cuidado para não imobilizar muito dinheiro, não criar muita expectativa nos primeiros meses. Aí o cara vai lá, bota o custo fixo lá em cima, aí não vende o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí não tem capital para girar o negócio. Aí fecha o negócio. Às vezes, Fortaleza é uma cidade de modinha, né? É uma cidade que lança uma coisa e todo mundo vai, depois de 6 meses, as pessoas deixam de ir. Quer dizer, o cara pensa numa experiência que está na cabeça dele, que acha que é uma experiência para o cliente. Aí o cliente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, aí já não vai mais. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Tudo isso tem que fazer parte da estratégia de posicionamento que a gente coloca quando coloca o produto no mercado. Tá? Bem, pessoal, aí passando, a gente chega ao modelo que a gente já comentou da Netflix e a gente a gente volta. Veja, a gente falou de todos os elementos do modelo de negócio, certo? A gente falou de todos eles. Aí a gente volta para explicar com profundidade 2. A proposta de valor e segmento de clientes. Porque se isso estiver claro na cabeça de vocês, vocês vão conseguir criar soluções muito interessantes para o mercado. Se não estiver claro para vocês, vocês vão incorrer em alguns erros que muitos empreendedores acabam incorrendo. Tá? Então, essa segunda parte vem desse livro, que é o Value Proposition Design, que é exatamente como criar proposta de valor, tá? E aí é um pedaço do material que nós já explicamos, só que com mais profundidade. Então, a grande questão é essa, né? Qual é, professora, a grande questão? Então, a grande questão é fazer o encaixe entre a proposta de valor e os seus clientes. Então, aqui, gente, essa ferramenta do Canvas da proposta de valor, ela complementa aquela outra que a gente fez, tá? Então, é interessante que se entenda as duas. A primeira, ela mostra de forma geral os 9 elementos do modelo de negócio. E aí a gente extrai, com mais profundidade, a gente vai fazer um estudo agora da proposta de valor e dos segmentos de clientes. E aí a gente precisa realmente fazer esse fit, esse encaixe desses 2 elementos, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês aqui nos próximos slides. Esse material é bem detalhado, a gente vai passar ele para vocês, mas a gente vai dar uma acelerada até em decorrência do tempo aqui. Eu queria, no final, deixar um espaço aí para perguntas e a gente, na medida do possível, respondê-las. Então, a gente vai dar uma acelerada aqui. Então, aí está a grande questão. De um lado, você tem o que o empreendedor quer fazer e do outro, o que o cliente quer fazer. Né? Isso. Aí, gente, só volta lá, por favor, Larissa. Esse slide, ele mostra, né? Aí no presentinho é a proposta de valor e no bonequinho que está aí à direita é o segmento de clientes.
Então, a gente tem aí, cada um trazendo 3 elementos, né? Que a gente precisa realmente fazer esse encaixe. Por exemplo, aí em cima, quando vocês estão vendo esse segmento de clientes, ó, tem os ganhos, tá? Os ganhos, muitas vezes, até que excedem, que ultrapassam o que o cliente espera. Então, dentro da minha proposta de valor, eu tenho que saber como eu vou criar esse ganho. São os criadores de ganho. Como é que eu vou chegar, né, a superar essa expectativa que o meu cliente está esperando? Então, eu tenho que entender isso dentro da minha proposta de valor. Aí tem outra parte ali do que está no segmento de clientes, que são as dores. Então, esse cliente, ele tem uma dor, ele tem um gap, ele tem alguma lacuna ali que eu vou ter que entender como resolver. Então, a gente chama de analgésicos, né? São os remédios para essas dores. Esses analgésicos, eles precisam estar também na minha proposta de valor, quando eu penso, né, em como entregar esse valor para o cliente, tá? E ali, de novo, voltando para o segmento de clientes, eu tenho tarefas a serem cumpridas, né? Então, do lado do meu produto, da proposta de valor, eu tenho que entender como atender, como é que eu vou entregar, que tarefas são essas que eu preciso pensar desde a concepção do negócio para conseguir entregar essa proposta de valor. Então, é meio que um encaixe perfeito, né? Eu tenho que saber criar ganho, eu tenho que sanar essas dores e eu tenho que entregar esse valor dentro do meu produto ou do meu serviço, para eu atender perfeitamente, né? Ou então da forma mais viável, melhor possível, esse segmento de clientes que eu me proponho, certo? Essa ferramenta é super simples, mas ela é muito eficaz, ela é muito efetiva, porque ela extrai aí os principais elementos que a gente considera que são, assim, cruciais quando você vai pensar no negócio, que é a proposta de valor e o segmento de clientes. Basta vocês lembrarem de coisas que está bem dentro assim, do que a gente visualiza. Por exemplo, antigamente a gente tinha dificuldade, por exemplo, há um tempo atrás, era muito caro passagem de avião. Aí entrou um modelo de negócio e passagem de avião passou a ser mais acessível. Táxi, caro, às vezes, serviço que estava pouco disponível, surgiu o Uber e outros aplicativos de transporte. Hospedagem, Airbnb, quer dizer, então, essas soluções, elas nasceram de dores, quer dizer, que a população tinha, e as soluções, elas encaixaram bem, porque elas trouxeram soluções que geravam valor para o cliente. Quer dizer, quando é que é bom para o cliente? Quando ele tem a expectativa de ganhos até maior do que ele está imaginando que vai ter numa determinada oferta, né? Então, para isso, a gente vai ter que entender que tarefas, que atividades são essas que precisarão ser feitas. Pode passar. Bem, aí as tarefas do cliente, né? A gente já falou disso, as tarefas funcionais, sociais, pessoais. A gente tem que entender isso mais do que simplesmente só função, né? Aí a parte da relevância, quanto mais relevante, quanto mais importante, mais você tem que estar antenado e mais você tem que conectar isso na sua proposta de valor. Certo? As dores do cliente, é lógico, os clientes têm dores, né? Eles têm coisas que eles reclamam, tem coisas que eles se queixam, tem problemas e assim por diante. Então, nesse caso também, você precisa identificar, pode passar, você precisa identificar que dores são essas e como você vai se mobilizar para tentar resolver essas dores. E aí você vai passando, né? Pode passar. Aí você vai entendendo se essa dor é mais aguda, menos aguda e assim, e vai tentando gerar criatividade. Os geradores, os ganhos do cliente são exatamente isso. Quer dizer, onde é que eu posso surpreender o meu cliente? O que eu posso fazer que ele não está esperando? Bem, para isso você tem que conhecer esse cliente, né? Para que você consiga ser relevante do ponto de vista de ter ganhos mais significativos para eles. E aí, o perfil do cliente está aí. Você escolheu o segmento de cliente, né? Identificou as tarefas, identificou as dores do cliente, os ganhos do cliente, né? E, lógico, colocou tudo isso num gráfico de prioridades para você entender para ele o que é mais importante. Veja, pessoal, a gente todo o tempo está falando que o centro dessa discussão tem que ser o cliente. Não é o empreendedor, é o cliente. Então, vamos lá. Aí são alguns erros comuns que depois vocês podem olhar, né? As melhores práticas também está disponível. E aí, baseado nisso, você faz o mapa de valor, né? Quer dizer,
você vai distribuir soluções de produtos que esse cara vai valorizar. Pode ser produtos físicos, tangíveis, pode ter benefícios intangíveis, né? Pode ser uma solução que tem um desempenho superior, ou um produto digital, né? Por exemplo, olha que coisa interessante essa história da música, né? Da mesma forma que as plataformas de streaming trouxeram facilidade de conteúdos, a música também, né? Quer dizer, hoje você paga um valor nessas plataformas, Spotify, ou Deezer, Apple Music, YouTube, e você tem todo o acervo disponível aí, personalizado, para você escutar a hora e quantas vezes você quiser. Então, veja que como é interessante também esse modelo de negócio que trabalha um produto digital, mas traz para você uma série de benefícios, de ganhos, que se a gente voltasse no tempo lá que a gente comprava o vinil na loja, né? O vinil, a gente não ia imaginar que ia chegar um tempo em que esse produto seria substituído entre aspas, que ainda existe um mercado grande. Eu mesmo sou consumidor de vinil, eu ainda compro vinil, né? E compro até por um preço alto, porque acabou virando um produto de colecionador, um produto exclusivo, mas as plataformas trazem inovação, trazem agilidade, compartilhamento, trazem interatividade de você com o artista e assim por diante. Da mesma forma, é lógico que quanto mais relevante é a sua proposta de valor, lá pelo que você identificou das tarefas do seu cliente, quanto mais fundamental, melhor. E assim também você vai vendo que analgésico, que soluções sanariam essas dores, do mais fundamental, né? E também os criadores de ganho. Quer dizer, o que é que eu posso fazer na minha empresa para surpreender meu cliente? O que é que eu posso fazer? Então, o que for mais relevante, você se atém, você se apega e você desenvolve. Tá? Aí também as melhores práticas, alguns erros comuns. E aí, liste todos os produtos e serviços, descreva que soluções são essas, mostre que coisas vão gerar valor e classifique essas coisas em importância. Aí você tem um mapa de valor. Ora, se tem um mapa de valor, professora Renata, e se do outro lado você tem a necessidade do cliente, o que é que acontece? O encaixe. Pronto. Que o primeiro slide se resume aqui, né? Tudo isso que a gente falou até agora sobre essa ferramenta do campo da proposta de valor, vocês podem observar aqui, né? Então, os produtos e serviços que vocês listaram dentro da proposta de valor estão se encaixando ali nas tarefas que o teu cliente precisa. Os analgésicos, que é o comprimidinho, está se encaixando nas dores. E os criadores de ganho está se encaixando nesses ganhos que ele espera, né? Quando ele vai consumir aí o teu produto ou o teu serviço, gente. É muito interessante essa ferramenta, né? Ela é prática, ela é fácil de fazer e dá para vocês realmente colocarem em prática. Assim, a gente procurou trazer aqui hoje temas profundos, né, sobre empreendedorismo, mas ao mesmo tempo que são fáceis de vocês visualizarem e colocarem isso em prática nos negócios de vocês. Não é isso? Acho que é isso mesmo. A gente finaliza o conteúdo aqui, né? Uhum. E como o professor falou, esse material vai ficar todo disponível. Vai ter também um e-book, gente, contendo aí o mesmo assunto que a gente trouxe, com questões, com avaliaçãozinha para vocês depois receberem o certificado. Certo, gente? A gente queria deixar um espacinho para perguntas, né? Comentário, sugestão. Estamos abertos aqui a partir de agora. Ok? Em relação ao MEI, qual é o momento certo de eu fazer o meu MEI? Qual é o... Eu não escutei. Momento certo para fazer o MEI. Assim, formalizar, né, Jane? Talvez você queira... Bem, olha, sobre o aspecto de formalizar, de ser um microempreendedor devidamente formalizado, você tem uma série de benefícios, né? Isso, inclusive, vai ser tema do outro módulo que vocês vão estudar numa aula parecida com essa. Mas, olha, você vai ter acesso a linhas de financiamento bancária, você vai ter o CNPJ, as condições de se comunicar melhor com o seu cliente, né? Você vai ter uma série de benefícios que, por exemplo, a informalidade não te dá, tá? E hoje você tem, pagando uma taxa muito pequena, acesso a um microempreendedor individual que te dá vários caminhos, inclusive de você profissionalizar o seu negócio, que podem ser muito úteis. Mas vai ter um módulo de contabilidade
que vai tratar, finanças e contabilidade vai tratar desse tema especificamente com profissionais que vão te ajudar mais. Tá? O que mais, pessoal, que vocês querem perguntar? Ficou claro para vocês o que nós passamos aqui de modelo de negócio? Sim. Todos os elementos, o que está envolvido na construção, como a inovação ela perpassa por todos esses elementos, como colocar o cliente, a gente fala muito isso, né? Coloque o cliente no centro do processo. Agora, o empreendedor tem uma tarefa da porta para dentro, é envolver as pessoas da empresa, envolver o seu time. Se você tem 1, 2, 3 funcionários, envolva nesse processo. Agora, Alice. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, que é quando você vai prestar um serviço ou vender um produto que é relativamente inovador, assim, juntos não tem nada para você fazer uma comparação. Você ir direto ao seu público, os conhecidos, e você fazer uma pesquisa assim, você frequentaria este lugar, você contrataria esse serviço? Isso é uma forma de fazer uma pesquisa? Alice, eu gosto muito assim, eu não sei exatamente qual é o negócio que você tá se referindo, mas quando você trata de alguma solução que ainda não tem no mercado, antes mesmo de você lançar, você pode dizer assim, olha, como é que você descreveria para mim a experiência daquilo que você quer gerar para o cliente? Por exemplo, se você quer trazer um modelo inovador de um salão de beleza, você pode chegar para um cliente que frequenta salão de beleza e assim, bem, como é que você descreve, professora Renata, uma experiência inovadora no salão de beleza? O que você julgaria como inovação, por exemplo, no salão de beleza? Eu queria um espaço reservado, segmentado, aí o cliente vai te dizer. Então, Alice, sempre buscar o cliente antes de definir o produto, de definir a solução que você vai gerar, é a coisa mais fácil. Em vez de fazer questionários imensos no Google Forms e sair disparando, converse com uma pessoa. Bem, como é que você descreve? O que você diria a respeito disso? E aí, Alice, só complementando aqui a fala do professor, aí você também focar nessa pessoa que você vai perguntar, né? Então, assim, será que essa pessoa que você vai conversar é público direcionado ao teu negócio? Você não vai também pegar pessoas aleatórias, correto? Você vai ter um foco ali em pessoas que você identifica que tem potencial para ser seu cliente. Entendi. Certo? Entendi. Obrigada. Imagina, alguém levantou a mão aí. Foi eu. Oi. Eu só queria falar sobre uma forma que eu achei muito interessante, foi na loja Casa do Celular, que eu comprei um celular lá e eles tinham um frigobar para os clientes, com todo tipo de bebida e até para quem não bebia bebida alcoólica, né? E eles também empacotavam para presente a bebida, entendeu? E legal, eu achei né? diferente, né? Porque é um local que você vende celular, né? Mas também eles tinham usado a imagem do Wesley Safadão, né? E por ele já ser a pessoa incluída ali do forró, então eles colocaram uma bebida, já uma forma de atrair as pessoas, entendeu? Bem diferente, né? Muita barbearia também, eu já vi salão feminino com esse tipo de modalidade, né? Eles botam ali no frigobar, faz uma coisa mais para você ir para poder se descontrair mesmo, né? Bem interessante. Porque Janira, o que faz diferença não é o produto, é o serviço. Né? O celular você compra em todo canto vende celular. Do seu celular você compra um celular. De uma loja você compra um celular. Às vezes, se duvidar, até na farmácia você compra um celular. Quer dizer, agora, que serviço é esse? Que experiência é essa? Quer dizer, que atendimento é esse? Que pós-venda? Que auxílio a pessoa vai te dar para comprar o celular? A pessoa vai fazer o download na loja que tu comprar dos teus dados? Vai te ensinar a usar os aplicativos? Vai baixar os aplicativos para você? Quer dizer, o serviço é que acaba fazendo a diferença no momento da escolha. E o pós-venda também. Quer dizer, quem se presta a vender só celular, que acha que vai vender o produto e não vai ter serviço, não vai ter atendimento, não vai saber conversar, não vai abrir uma cervejinha para o cliente na hora da venda, essa pessoa vai perder o cliente. Ela vai perder, ela pode até vender uma vez, mas ela não vai continuar incidindo venda, porque hoje os produtos são avatares de serviços. Não tem jeito.
Perguntas? Pessoal, foi satisfatório para vocês essa tarde? Foi proveitosa? Se alguém quiser aí manifestar como percebeu o conteúdo, a gente também teria prazer em escutar aí a vocês se o conteúdo chegou como vocês imaginavam. A Alice gostou, foi bem legal. Que bom, que legal, que bom. Foi bom, foi ótimo, maravilhoso. Obrigada. Ótimo, muito bom. Muito bom. Então, as pessoas estão gostando, isso é importante. Então, pessoal, a gente fica por aqui agradecendo aí a atenção de vocês, o interesse, e brevemente esse conteúdo vai estar disponibilizado nas plataformas do Jornal Diário do Nordeste, e depois vocês façam avaliação, depois dos outros módulos, que essa avaliação vai credenciar vocês a receber o certificado no final do curso, tá bom? Obrigada. Um grande abraço, boa tarde, até mais. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada aí pela participação.